nessa edição do programa Argumento, você acompanha conosco uma conversa com o presidente da Comissão Mista de Orçamento aqui do Congresso Nacional, o senador Lobão Filho. E o nosso tema é um balanço sobre os trabalhos da comissão nesse ano de 2013. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nesse ano de 2013, muita coisa na Comissão Mista de Orçamento mudou. Então, eu começo perguntando, isso se deve às mudanças até políticas, das manifestações populares, dessas novas reflexões que acontecem no Congresso? Ou isso é uma assinatura do seu trabalho, é uma presença sua nessa comissão? Não, eu acho que o Congresso como um todo passa por um momento muito interessante e eu busquei levar para a Comissão de Orçamento uma visão moderna de diálogo, de negociação com os parlamentares, abstraindo essa questão de oposição, base, tratando os parlamentares por igual, apesar de terem opiniões divergentes, dando oportunidades a todos eles. Nomeei de forma inédita vários deputados e senadores da oposição como relatores de importantes setores do orçamento. Não só de importantes setores, importantes projetos, inclusive de suplementação orçamentária do governo. E todos agiram republicanamente. Pasme você, os parlamentares da oposição se posicionaram em defesa do país e não do governo. De uma certa forma, desarmou e possibilitou um outro diálogo. Exatamente. Né? Eu acho que isso é uma maturidade da comissão que nós conseguimos atingir. Eu não tenho nenhuma reclamação a fazer de nenhum membro da comissão. Tivemos um ano de muito trabalho e agora, aparentemente, mais trabalho ainda. Nosso trabalho vai ficar intensificado nesse final de ano. Para você ter uma ideia, nós vamos terminar de votar no domingo, dia 22 de dezembro. Intenso, hein? Pois é, terminar de votar no domingo, dia 22 de dezembro, para podermos criar condições que o Congresso Nacional vote no dia 23 o orçamento da União. Isso é inédito. Então nós estamos trabalhando nas madrugadas, nos finais de semana. Já convoquei reunião para esta segunda-feira. O Congresso Nacional não funciona, não tem ordem do dia na segunda-feira, mas a Comissão de Orçamento vai trabalhar intensamente na segunda-feira. Nós temos 2 reuniões na segunda, 3 reuniões na terça, 4 reuniões na quarta. É intenso mesmo. Para você que nos acompanha, é bom falar que nós estamos gravando essa entrevista no início de dezembro, no dia 4 de dezembro, que aí fica mais fácil você entender o nosso calendário. Senador, e foi essa condição de diálogo que o senhor propôs à comissão que permitiu voltar para um assunto que é tão querido dos parlamentares, que é a questão do orçamento impositivo, que não pode ser o orçamento, mas pelo menos que abriu espaço para a discussão da emenda impositiva? Não, muito mais sério do que isso. Muito mais sério do que apenas abrir o espaço. Nós fizemos uma votação na LDO, onde colocamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no âmbito da comissão, a figura do orçamento impositivo. Então foi feita uma determinação legal, na LDO, de orçamento impositivo, com uma determinação de 50% para a saúde. Isso foi feito na LDO. Paralelamente, estava sendo discutida no Congresso Nacional, o orçamento impositivo começou sendo discutido na Câmara, veio para o Senado, foi aprovado pelo Senado e voltou para a Câmara. Só que, para o nosso telespectador entender, o projeto que veio da Câmara foi alterado no Senado. O Senado criou a figura dos 50% para a saúde e aumentando de 1% para 1,2% das receitas correntes líquidas como limite para esse orçamento impositivo. A Câmara, não houve consenso na Câmara a respeito desses 50% para a saúde. E agora, na semana passada, foi criado um grande problema dentro da Câmara, onde houve a impossibilidade de votação do orçamento impositivo na Câmara. Então, não houve possibilidade de acordo entre os partidos. O presidente do Senado buscou o presidente da Câmara para ver se havia um acordo. Esse acordo não conseguiu existir. E, portanto, hoje, por incrível que pareça, não existe projeto de emenda constitucional de orçamento impositivo. E aí, o que restou aos parlamentares, aos 500 e tantos deputados e 81 senadores, restou o regramento feito pela CMO, resguardando e prevalecendo o direito dos parlamentares. Então, nós da CMO criamos as condições para que essa conquista pudesse efetivamente existir, trazendo as condições que o parlamentar possa levar para o seu pequeno município do seu estado
o benefício de pequenas obras, de pequenas postos de saúde, pequenas escolas, açudes, pequenas estradas vicinais, enfim, atender aquele município pequeno que às vezes a ação da União não chega. Isso é feito através da emenda parlamentar. E nós, da CMO, criamos condições para isso. Então, hoje, que praticamente não existe mais esse ano a emenda parlamentar, e, portanto, não existiria em 2014, hoje ela prevalecerá pela ação da Comissão Mista de Orçamentos. A não ser que a presidenta vete, e aí cabe ao Senado e à Câmara, juntamente, derrubar o veto ou não. É uma prerrogativa de derrubar. E, caso não vete, está prevalecendo. Teremos orçamento impositivo. Se a presidência da República vetar, o Congresso pode derrubar o veto e continuar prevalecendo o orçamento impositivo por conta da CMO. Emendas, né? Ainda não é o orçamento todo, né? Não, isso é um regramento, isso é uma regra. Regramento. A regra da existência das emendas parlamentares impositivamente. E isso muda uma relação entre esses dois poderes, né, senador? Radicalmente. Entenda, o governo hoje é discricionário. Você é da oposição, eu sou do governo. Eu posso receber minhas emendas e você, de repente, não receber nada de liberação da sua emenda. Você entra com o seu pedido, diz assim, 1 milhão para Ceilândia, 2 milhões para Braslândia, 4 milhões para Planaltina, 10 milhões para Taguatinga, e o governo simplesmente disser, não dou nada. Na prática, para a execução desse recurso, depende do seu bom relacionamento ou não com o Poder Executivo. Exatamente. E com base nisso, às vezes, nem todos os parlamentares, até da base do governo, recebiam suas emendas. Então, fica muito à vontade do governo de dar para um, não dar para outro. Eu acho que essa é uma regra, eu diria, republicana, que coloca todos nós de forma igual, e para mim é fácil dizer isso porque eu sou da base do governo. Eu não estou reclamando como se fosse da oposição. Então, coloca, e é o certo, coloca todo mundo igual, todo mundo é tratado igual, o deputado do PT é igual ao deputado do PSDB, que é igual o senador do PMDB, igual o senador do PC, do Democratas, somos todos iguais. Todos temos direito a apresentar nossas emendas. Eu acho que esse projeto traz esse equilíbrio, essa justiça. Senador, esse ano também aconteceu uma excepcionalidade. Foi em julho, nós tivemos recesso parlamentar sem a conclusão da votação da LDO, não é? Isso, tecnicamente, como é que o senhor explica? Eu vi uma entrevista muito interessante do senhor na Rádio Senado, a essa época, que falava, olha, nós vamos estar criando uma situação meio estranha aqui dentro do Congresso, porque sem a votação da diretriz do orçamento, o Executivo vai apresentar uma proposta de orçamento, e isso gera uma situação, no mínimo, incoerente, né? É verdade. O que o senhor fala disso para nós? Perceba que na Rádio Senado. Mas perceba que nós tivemos diversos episódios ao longo do ano que praticamente nos atrapalharam dentro da Comissão de Orçamento. Assuntos que nada tinham a ver com a comissão. Assuntos discutidos no Senado e na Câmara que impediam que nós prosseguíssemos com a votação da LDO. Como, por exemplo, você citou um exemplo aqui com o orçamento impositivo. O orçamento impositivo atrasou por vários meses o bom andamento da Comissão Mista de Orçamento. Por isso que agora encavalou todos os prazos, a gente vai ter que trabalhar sábado, domingo. Esse final de semana foi intenso, esse final de semana que passou, e os outros finais de semana todos serão intensos a partir de agora. Então, nós respeitamos as dificuldades criadas externas à comissão e tentamos nos adequar. O que aconteceu? Nós fizemos uma lei de diretrizes muito extensa, complexa, uma lei inédita em vários aspectos, em vários capítulos. Um deles é o próprio orçamento impositivo, isso é uma coisa inédita. Outros são instrumentos de controle e fiscalização que nós implantamos no governo, tabelas do CALC para as prefeituras que nós aumentamos o prazo, que estavam atrapalhando as prefeituras. Enfim, uma série de modificações que nós inserimos na LDO e que efetivamente criariam alguma divergência, algum contraponto com a LOA. Mas nós já conseguimos agora adequar a LOA à LDO, porque essa é a forma correta, e está dando tudo certo, graças a Deus, com muito trabalho, muita dificuldade, muita discussão, muita briga, mas... Com política de resultado, com resultado, né? É isso que importa, né? As brigas, as discussões, os debates intensos. Seria interessante se pudesse o público assistir alguns desses debates da CMO, são muito ricos em informação, em experiência. Os deputados, os senadores têm uma oratória
muito contundente, muito veemente. Isso é bonito de ver. E eu me atrevo a dizer aqui na nossa entrevista que é um aspecto da cidadania que geralmente o contribuinte não se dá conta. Ele, no momento dele, do papel de contribuinte, ele vê segmentado do papel de cidadão, né? Ele não consegue ver isso como dois aspectos da sua cidadania, né? É porque até então esse aspecto sempre foi crítico, né? O contribuinte sempre é revoltado como cidadão, porque ele não vê retornando a si os serviços que ele pagou por eles, como contribuinte, os impostos que ele pagou, como é que retornam em benefício à população. Então sempre houve essa dicotomia na cabeça do cidadão brasileiro. Eu sou um contribuinte zangado e um cidadão frustrado, né? Pois é, isso tem que começar a mudar. Sabe como é que começa a mudar? Com informação, se assenhorando, estudando, presenciando, acompanhando o que acontece efetivamente, sabendo qual é o papel do legislativo, daquele congressista, deputado, senador, que o senhor e a senhora votaram para estar aqui no Congresso, lhe representando, lhe defendendo. Com certeza. Então, eu acho que esse é uma nova fase que... Nós já falamos sobre isso aqui. Eu acho que o brasileiro está atingindo uma maturidade diferente. Você percebe a juventude toda plugada, não é só em YouTube, em rede social, namorando, não. Estão plugados nas informações, todos os brasileiros. Lá do interior do meu estado, as pessoas estão na internet acompanhando o que acontece em Brasília, estão interessadas em saber. Eu acho que isso vai trazer uma evolução para o nosso país sem tamanho, à medida que as pessoas começarem a participar efetivamente de todo o processo democrático brasileiro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, o prazer é sempre muito meu. Igualmente. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.